Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Robson Francisco, que já esteve aqui conosco, e a gente vai dar continuidade a um bate-papo sobre EPI. Equipamento de proteção individual. O Robson, ele é técnico em segurança do trabalho, mas hoje, além das questões de plataforma ou de grandes empresas, a gente vai falar sobre essa segurança individual que todos nós, cidadãos, temos que ter nesse momento de pandemia, e agora que o comércio está sendo reaberto, algumas atividades estão retomando, mas que a gente ainda tem um grande número de contaminados, um grande número de casos positivos de Covid, não só em Petrópolis, nem no estado do Rio, mas no Brasil. Tudo bem, Robson? Como vai você? Tudo bem, Carla. Bom dia novamente. Nesse momento eu estou em casa, estou de férias e aqui disponível, né, para estar fazendo esse bate-papo, falando um pouco sobre, né, os equipamentos, procedimentos de segurança nesse momento de retorno às atividades. Maravilha. Queria te agradecer a gentileza de você compartilhar com a gente o seu conhecimento para que a gente possa tentar, de alguma forma, ajudar o cidadão que está trabalhando lá na linha de frente do dia a dia desse retorno, vamos colocar assim entre aspas. Vamos começar pelo básico. Para quem não assistiu o programa anterior, que você estava junto com a Viviane Teimene, que também é técnica em segurança do trabalho, queria que você explicasse para mim o que são os EPIs. O que preconiza, né, a NR6, normas regulamentadoras, EPI, é equipamento de proteção individual. O primeiro item da NR6 diz que é todo dispositivo ou produto destinado à proteção do trabalhador quando ele está suscetível a algum risco capaz de ameaçar sua saúde e segurança, né? Então, é equipamento de proteção, de prevenção, né? Não só para a área acidente de trabalho, mas também a prevenção contra a doença. Maravilha. Em via de regra, quais são os principais tipos de equipamentos utilizados no dia a dia? Os que a gente está mais acostumado a ver em vários ramos diferentes de trabalho. Na indústria da construção civil, nós vamos encontrar capacete, luvas, óculos, protetores auriculares, né, protetor auditivo, o calçado de segurança e até a vestimenta, né? A vestimenta também ela é EPI. Vou dar um exemplo da vestimenta. A vestimenta do eletricista é um EPI, né? Vai ser um macacão anti-chama, então também a vestimenta. Os profissionais da saúde, como nós falamos outras vezes, né? Desde do macacão, né, o óculos, a luva de procedimento. Então, para cada segmento, por isso que ele fala para quando o trabalhador está suscetível a algum risco, né? Quando nós falamos de risco, né, como nós voltando, falamos outra vez, esse risco ele pode ser risco químico, físico ou risco biológico. Certo. Explica para quem não assistiu o outro programa, por gentileza, o que são esses 3 tipos de risco, para a gente conseguir entender um pouco melhor a importância da utilização adequada desses equipamentos. Riscos, quando nós dividimos, né, falei, antes chamado de PPRA, agora sofrendo uma alteração, né, o PPRA era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A partir de março de 2021, né, a norma lá já foi alterada, vai ser chamado de GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, riscos são as 3 principais, risco químico, físico e biológico, e com o GRO ele vai entrar também o risco de acidente e o risco ergonômico. Risco físico são riscos existentes no ambiente de trabalho. Exemplo, risco físico, ruído, vibração, né? Nós conseguimos, como eu expliquei da outra vez, nós conseguimos quantificar esses riscos, fazer um monitoramento. Risco físico, risco químico, né? Poeira, neblina, névoas, né? Do processo produtivo.
o risco biológico, fungos, bactérias, vírus, são os riscos biológicos. Que é o que a Risco gente está ergonômico, comentando mais no momento, que é o nós vamos biológico. falar um pouco risco biológico. O risco biológico, né, por ser esse risco invisível, eu não consigo quantificar. É diferente do risco físico, risco químico, onde nós conseguimos fazer esse monitoramento e quantificar quanto o trabalhador está exposto. O risco biológico eu consigo apenas qualificá-lo, né, e não quantificá-lo no ambiente. O risco ergonômico, né, a parte de postura, eu sempre utilizo, quando falo um pouco do risco ergonômico, eu dou sempre o exemplo, né, que teve Chaplin, como ele foi visionário nos tempos modernos, né, porque outrora era o homem se adaptar ao posto de trabalho. Hoje não. Com ergonomia, nós entendemos que é o posto de trabalho se adaptar ao homem. Né? Exemplo do veículo, que nós temos ajustes de volante, ajustes de altura, risco ergonômico e risco de acidente são aqueles gerados no ambiente. Um exemplo, né, como nós falamos de EPC da outra vez, a falta de um guarda-corpo, uma vala aberta, uma iluminação, são os riscos de acidente. São as cinco categorias agora com o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Maravilha. A gente está vivendo um momento em que muito se fala de risco biológico, não é isso? A gente está agora no meio da pandemia do Covid, já são mais de 90 dias, mais de 3 meses, em que muitas pessoas estão em isolamento social, que a gente está mantendo distanciamento social e que toda uma estrutura social foi alterada por conta de um risco biológico real. Então, a gente já falou o que são os equipamentos, quais são os principais tipos, e aí vem a minha questão. Antes da pandemia, né, em via de regra, alguns profissionais utilizavam EPIs. Hoje, uma balconista, uma vendedora, um profissional que trabalha no comércio, vai ter que usar um novo EPI. Estou certa ou estou errada? Está correta. Porque o que diz a norma, né, quando trata do equipamento de proteção individual, ele vai ser utilizado sempre que, de maneira geral, de regra, eu não consiga eliminar aquele risco no ambiente de trabalho. Existem medidas administrativas, medidas, né, de engenharia e também, quando não, o equipamento de proteção individual. Então, vai ser a terceira barreira na linha hierárquica, né, para prevenção. Só que quando nós falamos, né, do Covid, né, do coronavírus, como nós não conseguimos, de uma forma geral, o EPC, que é a proteção coletiva, nós temos que realizar essa proteção no indivíduo, no trabalhador. Então, quando nós falando do equipamento de proteção individual, ele vai ser de acordo com o risco. Então, falando especificamente do comércio, da volta ao comércio, nós devemos pensar em cada ambiente, não generalizar. Então, de uma forma geral, o ideal é utilizarmos esses manuais de procedimento que têm sido elaborados por diversas categorias, né? Elaborando procedimentos de retorno. Para o trabalhador, de uma forma geral, do comércio, né? O distanciamento, o número... Manter a distância de pelo menos 1,5 m entre cada pessoa, não é isso? Isso, manter essa distância. E é 1,5 m quadrado, não é isso? Sim. É 1,5 m para frente, 1,5 m para o lado, 1,5 m para o outro lado, 1,5 m para trás? Via de regra seria, né, seria, sim, né, para a gente evitar. Então, o importante, nesse momento, antes de nós só fazer uma bem breve, antes de nós falarmos, né, da medida de prevenção, é nós reconhecermos qual a forma do contágio, porque acho que está faltando um pouco esse esclarecimento. Nós falamos muito da prevenção, às vezes nós não entendemos a forma de contágio. Então, a forma de contágio ela é de uma pessoa contaminada para outra. De que forma? O aperto de mão,
um abraço, um aperto de mão, esse contato próximo que nós devemos evitar nesse momento, através da saliva, né? Às vezes conversando, gotícula. Isso, essa gotícula, através do espirro, tosse ou o contato com a área contaminada, né? Qualquer contato da área contaminada. Então, conhecendo a forma de contágio, eu começo a pensar em medidas de proteção. A medida hoje mais difundida é a utilização da máscara. Nós estamos vendo que países que adotaram a utilização da máscara conseguiram diminuir essa curva, né? Diminuição dessa curva de contágio. Então, o primeiro ponto, a utilização da máscara, ela é recomendada, né? Recomendada pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Ela é recomendada a utilização da máscara. E aqui na cidade de Petrópolis é uma regra. Todo mundo obrigatório. sai de casa. Sim, hoje as cidades... Eu tô sem máscara porque estou dentro da minha casa, você está sem máscara porque você está dentro da sua casa. Sim. Isso é importante, né? Nós frisarmos, né? Estamos fazendo esse bate-papo, essa entrevista, eu estou dentro da minha casa, por isso, sem a utilização da máscara. Então, a recomendação do município, a obrigatoriedade da utilização da máscara. E como eu vou manusear e como eu vou utilizar, né? Essa máscara pode, né, ser feita de tecido, né, como tem sido feito, de 2 camadas, e a observação da higienização das mãos, sempre ao colocar e ao retirar essa máscara, sempre pelo elástico, né, para não ter contato com o tecido, armazenar, como comentamos, né, da mesma maneira que ela vem a máscara profissional, que é a PFF2 ou a N95 dos profissionais da saúde, né, que ela vem armazenada em um saco plástico, vai estar lacrada, você faz a abertura para a utilização. Então, a máscara de tecido, nesse momento, nós temos que utilizar com o mesmo procedimento, né? A forma de vir com ela higienizada, com saco plástico, retirar, colocar com as mãos limpas, com elástico, sempre pelo elástico, e a mesma maneira a forma de retirar essa máscara. Preciso fazer um parênteses para falar uma questão de realidade, de questão de ordem extremamente prática. Eu moro em Cascatinha e aqui em casa hoje nós somos em 4 pessoas. Meu marido, meu sogro, meu filho e eu. E o meu cachorrinho também mora nesta casa. A questão nós temos uma quantidade X de máscaras que eu já não sei mais quantas são. O que a gente faz? Na saída da porta da minha casa, né? A saída da casa, eu tenho uma caixinha, um potinho, um cachepó, que todas as máscaras lavadas ficam lá dentro. Então, quem vai sair, pega a máscara que está limpinha lá dentro para poder utilizar e quando vai sair, coloca a máscara. Com a mão lavada, porque estava dentro de casa, porque não fez nada, e aí saiu. Se for passar muito tempo, mais do que 2 horas, eu aprendi assim, tem que trocar a máscara no meio do caminho. Então, leva uma sacolinha plástica, leva uma máscara limpa dentro da bolsa,